é a página de número 42. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Deixa eu ler de novo. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, em Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se desta pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixarmos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a ligar no seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Vamos elevar então os nossos pensamentos nesse momento a Jesus. Querido amigo, aqui chegamos mais uma vez para ouvir as tuas palavras, refletir nos teus ensinamentos. Conhecemos nosso passado, sabemos da dificuldade que tivemos e ainda temos. Mas permita, querido amigo, que a vida não passe por um pouco. Permita que cada dia seja um renascer, uma nova manhã, uma nova oportunidade de olhar para o alto e seguir adiante mais confiante no teu amor e no teu amparo. Por isso te rogamos na noite de hoje, dá-nos ouvidos de ouvir. Permita que possamos escutar as tuas palavras através da nossa querida amiga Enir, para que possa calar fundo ao nosso coração e de lá transbordar as nossas mãos, para que sejam as mãos que acarinham, que abraçam, que enxugam as lágrimas. Por isso te rogamos, amigo de sempre, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, Enir, por favor, a casa é sua. Interessante a passagem, né? Por um pouco, a gente resgata uma dica que a gente viva, um pouco de qualidade. A vida está sempre por um fio. O que falta na gente, às vezes, é a reflexão do que a gente está vivendo. Essa noite a gente vai conversar sobre a dor.
E aí até me perguntaram se eu ia falar da dor a noite inteira. Dureza. Tem um pensamento, aliás, é uma frase de um livro de Emmanuel que fala assim: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Essa frase ela vai nos mostrar como podemos evoluir. Como. Porque se a dor veio edificar um trabalho que não foi possível ao amor edificar por si só, é porque houve da nossa parte uma escolha. Uma escolha que pode ter sido consciente ou uma escolha que foi inconsciente. E é por isso que a gente vai conversar essa noite toda, até o final, sobre a dor. Para a gente poder tomar um pouco de posse de si mesmo, para fazer as escolhas na nossa vida, que são tão difíceis às vezes. Por um pouco eu acerto, por um pouco eu caio. Mas se a gente reflete, fica mais fácil a gente usar o refletir, esse processo chamado refletir, que essa sociedade, né, pós-moderna, ela não permite a gente ter tão corrido, já de propósito, para não perder muito tempo para refletir. Porque quem muito reflete, quem muito pensa, nem sempre aceita tudo que vem. Pode querer questionar e modificar. No que tange a uma administração pública, então, é tão complexo governar um povo instruído, é muito mais fácil governar um povo que se arrasta, que está mesclado à massa, que vai junto, né, com tudo. Então, é tempo de reflexão. Nós falamos tanto de um mundo de regeneração. O mundo de regeneração não pode pim-pim-pim. Não é assim, a gente vai dormir hoje, amanhã de manhã acorda, abre a janela do quarto e fala: hoje é um mundo de regeneração, nem de avisar. Não é isso o mundo de regeneração. Porque Kardec, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, ele diz que o planeta ele sobe de categoria, né, na proporção ou na grandeza da evolução dos seus habitantes. Então somos nós que vamos alavancar esse planeta. Ou não, ou deixar ele porque não quis trabalhar para alavancar. Então é hora da gente se despertar um pouco para isso. Esse tema, a dor, ele foi tratado por nosso Senhor Jesus Cristo num dos seus sermões mais importantes, que é o Sermão do Monte. Só de pensar em monte, eu já penso num lugar mais elevado, não é? Ser monte é uma elevação. Teresópolis, Petrópolis, né? Aqui. Mas é só geográfico isso, né, que você está me falando, né? Já entendi. Então, assim, é o que a gente precisa, né? Então, assim, a gente pensa num trabalho que a gente precisa executar. Porque quando eu penso num monte, eu já penso num lugar mais elevado. E olha só, minha cabeça estava aqui e foi para lá, para olhar o monte. Então a gente pensa numa evolução vertical. Não essa evolução horizontal que a gente ainda está correndo tanto atrás do que comer e do que vestir. E as aves do céu estão aí. Né? Não, é pensar nessa evolução vertical. E o que será que essa evolução vertical quer dizer? É verticalizar as nossas emoções que estão muito na horizontalidade da vida, até por essa própria correria do que comer, do que vestir.
Então a gente tem que se esforçar mais para verticalizar as emoções da nossa vida. Então, é um convite inicial. O Sermão do Monte, a gente vai ver que Mateus disse que Jesus subia. Já Lucas diz que descia. E aí? E aí que a gente faz o seguinte, para a gente ser prático, porque não adianta ficar discutindo, a gente estava lá, a gente não lembra, tem provar. Mas, para a gente não discutir, vamos tirar um ensinamento disso que é mais prático, que é o que a gente precisa. Porque são discussões improdutivas. Subir não precisa, e começa as brigas. Né? Então vamos ser práticos. Se em Mateus estava falando para a gente subir, vamos pensar no simbolismo. Aquele que sobe, se ele entende como espírita da lei do progresso, ele entende que ele tem que ajudar o quê? Aquele que está na retaguarda. Então sobe, mas não esquece daquele que está lá na baixada. Está lá embaixo ainda. E talvez nem percebeu ainda que existe um monte de coisas melhores, né? Existe um monte, existe uma esperança, existe uma outra realidade, uma outra verdade de vida. Então é obrigação daquele que sobe, de alguma maneira, ele auxiliar o que está na baixada. Mas quando Lucas dizia que desce, é para a gente não esquecer que quando a gente desce, que a gente não deve decair. Se você precisar descer, que não seja para você chafurdar o seu pé na lama. Desça, mas desça permanecendo firme nos princípios. Difícil, né? É difícil. Então são ensinamentos, são reflexões que nós vamos pensando. Então Jesus falou sobre a dor no Sermão da Montanha, na abertura do Sermão da Montanha, que Jesus abre com as bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurança é uma palavra em hebraico que significa em marcha, avante. E aí a gente faz outra reflexão. Avante, estou caminhando, estou em marcha, estou em serviço, estou operante, estou na atividade. Mas qual é o sentido? Qual é a direção que eu estou dando para a minha vida? Se eu estou em movimento, mas em que direção eu estou empenhando a minha energia de vida? É na direção dos valores que a traço e ferrugem não corrompem? Ou será que eu estou valorizando muito mais aquilo que a traço e ferrugem corrompem? Eu não posso responder isso para vocês. Eu só posso responder isso para a minha vida. Para o meu particular. Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Se eu estou nesse movimento de vida, para onde eu estou indo? Olha aí a reflexão. A gente não pode ir sem refletir. É necessário uma reflexão. Então Jesus disse lá, bem-aventurados, eu me entendi aqui, mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em cima disso a gente vai falar sobre os que choram, sobre os que são consolados, sobre os que são bem-aventurados. Mas o que a gente vê mesmo nesse título é que toda ação tem uma reação. Se eu choro, eu vou ser bem-aventurado. Eu vou ser consolado, desculpa. Mas será que eu vou ser bem-aventurado? Será? Se o meu choro diante da dor for um choro de rebeldia, faço eu a pergunta a vocês. Estarei eu me conduzindo avante, em marcha, na direção correta? E aí, será que eu vou ser uma bem-aventurada? Que choro é esse que Jesus se referia? Ele dizia que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A que choro, a que tipo de sofrimento é esse que Jesus está se referindo? É o sofrimento de todos que choram serão bem-aventurados? Mas todos os que choram serão consolados? Sim, pela misericórdia de Deus, com certeza. Ele não larga nenhum de nós, então ele sabe que todos nós temos o potencial de vir a ser melhores. Então a pergunta é, por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Nós temos um Pai que é de infinito amor, de infinita misericórdia, é um Deus que é justo, que é bom, que é amoroso.
É de Deus que vem a dor. Deus é justo. Deus é amoroso. Não é de Deus. Não é de Deus. Então a dor não vem dele. A dor não vem dele. De onde que vem a dor, então? A dor, ela vem de nós caminharmos no sentido e na direção contrária à lei de Deus. É quando a nossa vontade não está em ressonância com a vontade que representa a lei de Deus. Quando a gente anda na contramão, a lei de Deus diz, vai para lá. Eu falo, não vou não. Porque, para mim, eu estou achando muito mais interessante se eu for para lá. Acho que Deus não sabe muito bem desse negócio. Sabe uma coisa? Eu não vou nada para lá. Eu vou para cá. Se eu for para cá, eu vou ser mais feliz. Mas o nosso imediatismo. A gente quer ser feliz anteontem, não é assim? Quando a gente está com dor, a gente quer se livrar da dor quando? Ontem, por preferência. Porque hoje a gente não está mais aguentando, né? Então, eu estou sentindo dor agora, quero me libertar dela ontem, de preferência. Então, a dor, por que sofremos? Sofremos porque andamos na contramão das leis de Deus. Toda vez que assim fazemos, nós nos distanciamos do amor, da bondade, da justiça, do manancial. Olha que interessante. Nos distanciamos do manancial. Lembra da parábola do filho pródigo? O que ele fez? Olha só, Deus. Não falou Deus, né? Falou o pai dele, pai, me dá tudo aí que é meu, que eu quero cair na vida. E caiu. Depois que sofreu bastante, o que ele começou a pensar? A dor veio, sensibilizou ele, já que o convite do amor, ele não aceitou o convite do amor. Aí ele começou a ver que na casa do pai dele, ele teria muito mais fartura, que na vida que ele havia escolhido, a utilização errada, o mal empregado do livre-arbítrio, fez dele escravo das próprias escolhas dele. Jogou ele não para uma vida farta e de felicidade, mas uma vida plena de miséria e de opressão. E aí a gente olha para o nosso mundo. Há misérias e há dor. Por quê? Pelas nossas escolhas. Muito bem. Essa passagem, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ela foi tratada também no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante. Alguém sabe o capítulo? 5. Foi isso? 5. A gente estuda tanto que grava, né? Não é porque a gente é bom nisso. É que a gente fica tanto para ver se aprende. Eu falo por mim, não falo pelos outros oradores. A gente tem que se ler tanto para ver se põe em prática que a gente grava. O Evangelho fica até furado às vezes na página, tem que trocar o Evangelho. Lá vai falar sobre as causas das nossas aflições. E há duas que o Evangelho apresenta para a gente. Não sei se vocês lembram. Eles falam que há as causas das dores passadas e a causa das dores atuais. O triste foi o dia que, depois de tanto eu ler esse capítulo, que não foi pouco, eu ter descoberto que as causas atuais são muito maiores, que são as que mais me promovem dor. A gente pensa assim, mas eu estou sofrendo assim, é por vida passada, né? Eu estou sofrendo assim, que é de outras vidas. E aí a minha triste decepção, porque eu fui lá ver quais eram as causas atuais das aflições. Eu fui ver qual era. Eu só peguei 3, e para mim foi suficiente. Lá vai a primeira, imprevidência. Quando a gente não faz reflexão, a gente é imprevidente, não é? Muito. Aí a outra, então, eu fiquei mais desesperada ainda. Estava lá assim, orgulho. E por fim, a ambição, que é fruto dos nossos desejos mal direcionados. E aí a gente chega à seguinte conclusão. É verdade.
A causa pela qual eu estou sofrendo hoje é muito mais pela atual do que a passada. E aí a gente vai aprofundando. Por quê? Porque se eu não mudei quem eu sou, é o homem velho que vai predominar nessa atual reencarnação, não é? E aí o que eu vou fazer? Eu vou somar aquilo tudo que eu já trouxe com comportamento repetitivo de agora. Eu vou ter X de passado e vou fazer Y do atual. Vou potencializar os meus erros. E foi uma decepção da descoberta. Eu pensei que é tão bom a gente falar porque foi na vida passada, quando a gente era espírito de porco. É descobrir que a coisa está difícil para o nosso mundo. Né? E aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer quando a gente descobre que é da causa atual? Vocês fazem ideia? Não? Então faz o seguinte, isso é uma pergunta que eu tenho que responder até o final, tá bom? Se eu não responder, vocês vão lembrar em mim, você não me respondeu. Tá combinado? Sim? Para completar a busca da questão da dor na nossa vida, eu fui até as obras de André Luiz, num livro intitulado Ação e Reação. Né? É a lei que governa os nossos comportamentos. Comportamentos por pensamento, palavras e obras. Isso é que é triste. Então, até quando a gente está só pensando que ninguém sabe, mas Deus sabe. Porque Deus está dentro de nós. Está fora de nós? Tá. Ele é onipresente. Tem até um koan, né, que fala assim, que um mestre estava no mosteiro, levantou e perguntou para os outros assim, eu dou uma moeda para quem me disser onde Deus reside. Levantou o outro mestre e falou assim, eu dou 2 moedas para quem me disser onde Deus não reside. Né? Então, lá no livro Ação e Reação, André Luiz vai explicar para nós que existem 3 tipos de dor na nossa vida. Uma é a dor-evolução. Que dor é essa? A dor-evolução, ele diz que é aquela que atua de fora, daqui de fora, para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso. Por exemplo, a dor de fora que age no meu mundo interior. Um dia eu já fui muito jovem, mas agora nem tanto. O que eu perdi? Eu perdi juventude e vou perdendo pouco a pouco funcionalidade e beleza. Faz parte da vida. É a matéria perecível que vai desgastando. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo é transitório. A gente fica tentando eternizar o temporal, tentando encontrar a pílula do não envelhecimento, da não morte. Mas isso não existe na nossa geração. Se eu continuar viva, chegarei a uma idade avançada e serei idosa mesmo, de verdade. Não tem como. Vou perder as energias que eu tinha quando eu era jovem. Vou perder a beleza que eu tinha quando eu era mais jovem. Faz parte, é a perda de viver muito. Eu tenho como dizer para Deus, eu não quero morrer. Posso bater o pé no chão quantas vezes eu quiser. Mas eu não vou morrer. Esse corpo vai desgastar. Então é a dor que vem de fora, porque esse mundo é perecível, é temporário. Ele vai me trazer um certo nível de sofrimento, um certo nível de dor. Então, faz parte estar aqui na dimensão material, por si só, você já vai viver a dor do desgaste dessa dimensão. Não tem jeito. O jeito é tentar superar. Temos a dor expiação, que André Luiz explica, que é a que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Regenerá-la perante a justiça. Então, é algo que eu fiz, que eu preciso o quê? Me ressarcir, me irritar com as leis de Deus. Então, por isso que a gente diz que a expiação, ela é decorrente de uma plantação que eu
vim fazendo em múltiplas existências. Ora, sim, em vários momentos das minhas existências, das minhas reencarnações, eu plantei cardos. O que eu vou colher? Filhos, né? É fatal. Mas isso foi Deus que inseriu na minha vida? Não. Isso diz respeito ao mau uso do livre-arbítrio. É quando eu quero dar ordens a Deus. É engraçado, né? A gente já conhece as leis divinas, porque a gente conhece muitas coisas da vida. E a gente sabe que não há como. Temos que ser obedientes. Por que não somos obedientes? É a pergunta. É uma lógica e a gente anda contra a lógica. É um bom senso e a gente anda contra o bom senso. Mesmo sabendo de tudo isso. Como é difícil evoluir. E por fim, choca. Vem a dor auxílio. E segundo André Luiz, ela ocorre pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória. Há quem pergunte assim, mas que amigo urso? Pois que vai pedir que venha uma dor na minha vida? Ora, amigo verdadeiro não quer ver a gente cair no abismo. Aqui aos que são pais, se vocês estão vendo que o filho de vocês vai cair no abismo, vocês vão fazer assim, vai mesmo, filho, vai andando. Ou vocês vão lá, nem que for amado, fala, não vai não, você vai cair, menino. Não é? Então, aquele que ama, ele põe o limite. Aquele que ama, alerta. E quantas vezes a gente, naquela encarnação, continuar a trilhar por aqueles caminhos, a nossa complicação de vida vai só aumentar. E aí os amigos espirituais falam assim, manda lá uma dorzinha para ele ir. Manda ela ficar acamada uns 2, 3 anos lá, para ver se ela toma jeito. Porque senão ela vai perder a encarnação. E aí a gente pode chamar isso de amigo urso, mas quando a gente estiver desencarnado, a gente vai falar que amigão, se ele não faz isso, eu perdi a minha encarnação. Perdi tudo. Que bom que veio a dor e me deu um freio, botou um pé no freio. Agora eu estou refletindo que o caminho que eu estou tomando não é o melhor caminho. Então existem esses 3 aspectos da dor. Será esse um assunto que só foi tratado por nosso Senhor Jesus Cristo, ou mesmo por Allan Kardec, tão somente? Será que a dor só foi retratada ao longo da história da humanidade só nesses períodos? No período da segunda revelação e da terceira? E aí que a gente vai num livrinho lá de Emmanuel, por Emmanuel, capítulo 2, um item intitulado Os Missionários do Cristo. Nós vamos ver que lá Emmanuel cita Furri, aos compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, o trimegista, né? Pitágoras, Gautama ou Buda, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros da sabedoria que, encarnado em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e as leis morais, olha a verticalização das emoções, e as leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Vou ler de novo um pequeno trecho. Trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens, nós, se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Quando a gente não se submete a uma lei, qual nome eu dou ao comportamento dessa pessoa? Fora da lei, rebelde, insubordinado, insubmisso. Assim são todos aqueles que, ao vencerem a lei, andam na contramão dela. E
E por que eu falei sobre esses missionários que nosso Senhor Jesus Cristo enviou em todos os momentos na Terra? Vale lembrar, para quem não sabe, nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Aonde foi dito isso? É importante falar. Governador propriamente não, mas grande trabalhador de administração do planeta, foi dito na Revista Espírita, se eu não me engano, em fevereiro e março de 1868, num artigo intitulado Os Messias do Espiritismo, que é muito interessante esse capítulo, porque ele não só vai falar da hierarquia espiritual de Jesus, mas ele vai falar desse momento de transição planetária, muito importante a gente ler esse capítulo. Foi falado também no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que ele fala, lá é claro que ele fala que é um dos governadores do planeta Terra. Então Jesus se preocupou em mandar, em todos os momentos da história da humanidade, missionários em vários pontos, em várias culturas filosóficas e religiosas, alertas sobre a lei de Deus. E se nós não seguíssemos pelos caminhos da lei de Deus, nós encontraríamos como um dos mecanismos evolutivos a dor, porque existem dois, que foi o que nós começamos a falar no pensamento de Emmanuel. Existem a dor e existe o amor. Lembra do pensamento? A dor é de realizar a obra que não foi possível, ao amor de ficar por si só. Então existe a dor e o amor como mecanismos que vão regular a nossa emoção. Cabe a cada um de nós escolhermos qual dos dois a gente quer. E aí a gente, aproveitando, nós vamos utilizar um outro livro chamado Plenitude, capítulo 2, Joana de Ângeles, que vai falar só sobre a dor, porque o Plenitude só fala sobre dor. E ela começa falando, nesse capítulo 2, sobre Buda, os ensinamentos de Buda, um dos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela diz assim: Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória do sofrimento. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é a dor que cronifica. Onde é que a dor cronifica na vida da gente? Quando a gente bate os pés e diz, mas não vou mudar mesmo. Não vou mudar mesmo. E aí aquilo que era só dor, que estava ali para sensibilizar a gente, ela deixa de ser dor, passa a ser sofrimento. Ou seja, passa a conviver diariamente conosco, na tentativa de nos sensibilizar as nossas emoções, para que possamos transformar o homem velho num homem reformado, de conformidade com as leis de Deus. E continuou Joana. Estabeleceu Buda a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. O que é o caminho do meio? Muita gente também se confunde com o caminho do meio. O caminho do meio não é uma gambiarra que você faz assim, une um pedaço e o outro. Isso é gambiarra, não é disso. Né? O caminho do meio, deixe de estar, que eu vou dar um exemplo para a gente ver. Vamos supor que na sociedade nós tenhamos dois tipos de comportamento básico. Um daqueles que são opressores e outro daqueles que fazem parte dos oprimidos. A gente vai ver que entre um caminho de opressor e oprimido, nos opressores nós teremos os excessos nossos egóicos. E na dos oprimidos nós teremos a escassez que demonstra a mesma presença da consciência egóica que é regida pelo orgulho e pelo egoísmo. E aí a gente fala assim, como chegar no caminho do meio? Amarra as duas gambiarras, pega uma ponta junto, faz outra? Não. Para sair dessa vibração de opressor e oprimido, eu preciso utilizar de um mecanismo correto evolutivo chamado amor, que muda o meu padrão vibratório. E tudo que muda o padrão vibratório abre os horizontes da nossa visão, faz com que a gente veja a vida com maior amplitude e maior profundidade. E aí a gente passa a ter um comportamento, nem de opressor e nem de oprimido. Qual o comportamento?
autonomia sobre a nossa própria vida. Não sei se é difícil entender, mas vou dicotomizar um pouco mais. Para aquele que é opressor, ele precisa aprender que ele veio aqui para cuidar tão somente da vida dele. E para aquele cujo tem o comportamento de oprimido, ele precisa entender que ninguém veio direcionar a vida dele, que ele que é o responsável pela sua própria evolução aqui no universo. Então é um comportamento de autonomia. Então é um ponto maior em que a gente sobe na vibração do amor, ou através da força do poder do amor, e consegue enxergar que a gente não veio nem para mandar nos outros, nem para deixar os outros mandar na nossa vida. Mas a gente veio para direcionar a nossa própria existência. Isso está de conformidade com as leis de Kardec, com as leis que estão lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte? Sim ou não? Sim. Quem é a única pessoa capaz de fazer com que a gente evolua aqui na Terra e saia dos ciclos reencarnatórios de dor? Nós. Então eu preciso criar o que é autonomia? Nem mandar na vida dos outros e nem tampouco deixar as pessoas direcionarem a vida. Então estabeleceu o caminho do meio, que não é a gambiarra de unir as extremidades, mas de subir. Né? E ele disse, então ele estabeleceu como princípios as 4 nobres verdades, falando do sofrimento, suas origens, a cessação do mesmo, o caminho para a libertação do sofrimento. E aí Buda diz que no sofrimento apresenta-se 3 formas de sofrimento. Vamos ver se está de acordo com o Evangelho? Primeiro, o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O que é o sofrimento do sofrimento? Vocês sabem? Não? Vou ler da Joana e a gente vai conversar. Ela coloca assim. Multiplicaram-se, lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica perdido no mare magnum, das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência, da agressividade desurbanas, do cinismo desafiador. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores de desespero. A cultura hedonista, todos sabem do que eu estou falando, porque quem não souber, não tenha vergonha de dizer que não sabe o que é hedonismo, para que eu explique. Ninguém é obrigado a saber. Tá? Hedonismo é uma filosofia que apregoa a busca do prazer pelas coisas materiais. E você só tem como encontrar a felicidade através dos prazeres da matéria. Não tem outro caminho, a felicidade. Então ela fala, a cultura hedonista fria em relação aos valores morais e as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais. O que é o sofrimento do sofrimento? É quando a gente ainda permanece estacionário nesse próprio homem velho que busca a felicidade através da fuga do sexo, das drogas, da vida material, como ela coloca. É quando a gente já está sofrendo e aumenta ainda mais o nosso potencial de sofrimento. Vamos dar um exemplo prático? É quando a gente coloca a nossa felicidade em algo ou em alguém. Quando aquele alguém vai embora, o que acontece com a nossa felicidade? Vai junto. Quando a gente coloca a felicidade em alguma coisa e aquela coisa deixa de fazer parte da nossa vida, o que acontece com a felicidade? E é assim que a gente faz todo dia, a gente bota a nossa felicidade na busca desenfreada do saciar, da vida material. Sendo que a vida material pode nos saciar plenamente? Eis a pergunta. Se aqui tudo é transitório, como eu posso querer eternizar algo que é, por si só, transitório? O sofrimento da impermanência, que a gente já colocou aqui, que é muito amarrado naquilo que estava atrás. Né? Eu posso querer ser jovem a vida inteira, só se eu morrer na juventude. Não, só tem essa opção.
Eu posso querer não morrer. É uma fatalidade. O que eu faço, então, se eu não posso me livrar da morte? Vocês têm ideia? Não? Nós morremos? Não. Por isso que eu não posso me libertar nenhum de vocês da morte. Não podemos libertar das coisas que não existem. O que interessa a causa? A vestimenta. Como essa blusa um dia, ela vai furar, vai ficar rota com o tempo. Ela não vai durar para sempre. Ela pode ser muito boa, pode durar 100 anos, sei lá, 200, mas um dia, o que vai acontecer com ela? Vai acabar. Vai acabar. Esse corpo vai acabar em algum momento? Vai acabar. Mas se eu consigo verdadeiramente me sentir como eu sou, um espírito imortal, cuja vida continua, mas que eu preciso estar inserido aqui, né, porque a vida continua, que eu vou me tirar a vida, não é isso. Mas se eu estou aqui é porque tenho uma razão de ser, eu estar aqui, eu preciso descobrir essa razão, equacionar essa razão, para dar seguimento à minha vida espiritual. Mas eu vou? Não. Então, é compreender que o que é perecível, o que é eterno, e me sentir como tal. Mas eu ainda vejo muito no movimento espírita a gente falando assim, o meu espírito, fica pensando, será isso? Porque eu mal dou conta de mim, se eu não tiver mais um espírito, eu não estou. A gente ainda acha que a gente é o quê? Esse corpo. Porque não é o meu espírito, eu, espírito imortal. Olha, é bom a gente começar a mudar essa frase dentro da gente, lembrar pra gente, né? Fala assim, eu, espírito imortal, começar a mudar essa temática dentro da gente. Eu, espírito imortal. Estou aqui de passagem, tenho uma finalidade, tenho que saber qual é a minha busca aqui agora. Não precisa fazer TVT para saber o que veio fazer aqui. É só olhar para aquelas coisas que nós não queremos fazer, que eu vou dar triste notícia para vocês. Foram elas que a gente veio fazer. Né? É tudo aquilo que, em geral, a gente não tem muita vontade de fazer, é aquilo que a gente veio fazer. Então, a gente veio conviver com um parente difícil para aprender o quê? Amá-lo, mas não no sentimento, não no sentido do sentimento, mas no sentido do respeito, da integridade, de ajudar sem fronteiras, de ajudar sem condições, de aplicar a compreensão sem botar requisitos para tal. Né? É isso que a gente vem fazer. A gente não vem dizer para o inimigo assim, eu te amo tanto, do dia para a noite. Confessa. Confessa. Mas eu posso respeitar o meu inimigo? Posso e devo. Se eu não posso, eu devo me lembrar que eu devo. Eu posso ajudar o meu inimigo? Posso. E se eu não me lembrar disso, eu devo me lembrar que eu devo. Inimigo hoje, mas na eternidade, um eterno irmão. E no reino dos céus, como falado por nosso Senhor Jesus Cristo, lá não há simpatias nem antipatias. Só impera uma lei. Qual é? A lei do amor. Então, o que nós não quisermos aprender hoje, temos a total liberdade de não fazer. Mas fatalmente um dia faremos. Não há como não amar. Não há como. A lei de Deus é amor. Quando a gente insiste em antipatizar e andar contra a maré, é aí que a gente cronifica uma coisa chamada dor e converte ela em sofrimento. Mas entenda, amar o inimigo não é falar assim, I love you. Amar o inimigo é respeitá-lo, é ser íntegro, justo com ele. Porque o sentimento vem com o tempo. O sentimento vem com o tempo. Tem uma parábola de nosso Senhor Jesus Cristo que exemplifica isso muito bem. É a parábola do bom samaritano. Ele desce do animal, ou seja, ele para, vê um ferido na beira da estrada, que está em dor, que pode ser qualquer um de nós a qualquer momento, porque esse ferido não está no vestido, está na nu. Pode ser qualquer um de nós, em qualquer momento. Ele para. Quando ele para, o que ele faz? Ele dá uma parada na vida dele. Dá um tempo.
e se dedica àquele que está caído, para depois de socorrê-lo, seguir avante. Amar requer tempo. Essa parábola ensina isso também, dentre tantas coisas. Amar requer tempo. Nós não vamos dizer I love you para o inimigo só porque nós já conhecemos o Espiritismo. Mas nós vamos dizer assim, eu tenho o dever de respeitar. Eu tenho o dever de ser justo com essa pessoa. Eu tenho o dever de ampará-lo sempre. Se eu não posso me lembrar que eu posso isso naturalmente, eu tenho que me lembrar que eu tenho o dever de fazê-lo. Amor requer tempo. Requer tempo. Não é um processo fácil. Por isso Jesus fala de perdão e de reconciliação. Ele mostra que perdão é processo. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é porque nós somos espíritos que nós vamos amar o outro do dia para a noite. Mas nós já podemos aprender a respeitá-lo. Isso é o primeiro passo para formar um grande sentimento, um grande vínculo de amor para a eternidade. Vamos lá. O sofrimento da impermanência, a gente já falou. O sofrimento dos condicionamentos. Nós temos muitos condicionamentos na nossa vida. Nós temos os condicionamentos educacionais que recebemos dos nossos pais. Mas vale alertar que não vale culpar o pai e a mãe pela infelicidade. Não vale ser feio, estou avisando vocês. Porque nós, não foi meu caso, mas se eu me tornasse mãe algum dia, eu cometeria erros. Talvez não iguais aos meus pais, mas eu cometeria. Sabe por quê? Pelo simples fato de eu sou espírita. Só isso. Os pais dão aos filhos aquilo que eles dão conta. E se os filhos hoje olham para trás e falam, meus pais erraram, eu só tenho uma coisa para dizer para esses filhos de volta, você já enxergou isso. Então agora segue corrigindo e ame seus pais. Porque nada justifica isso. Por pior que foi um pai e uma mãe, nada justifica. Segue tentando melhorar a sua vida. Então, nós temos condicionamentos educacionais? Claro que temos. Somos capengas educando capengas. Essa é a verdade. Temos os condicionamentos sociais? Claro que a cultura social influencia na nossa vida. Basta ver alguns países que não aceitam as mulheres andassem a burca, alguns países que não aceitam isso, não aceitam aquilo, não aceitam condicionamentos assim. Isso é um condicionamento? Eu não aceito que mulher anda sem burca, eu não aceito que mulher tem direitos iguais, eu não aceito porque o outro é homossexual, eu não aceito porque o outro é negro, eu não aceito porque o outro é amarelo. O amor de Deus é de condição? Não seja o nosso. Deixe o julgamento para Deus. Quem julga não tem tempo para amar, diz Madre Teresa de Calcutá. Ame o que você puder. Não separe as pessoas porque não concordam com as suas opiniões, porque não concordam com a sua ideologia. Deus não trabalha dessa forma. Ele ama tanto o assassino quanto ama o santo. Ele ama tanto o psicopata como ele ama Jesus. Quem somos nós para separar a sociedade? É por isso que está essa coisa aí fora. A gente separa tanto, e quem separa tanto é orgulho. É hora de amar. Deixa o julgamento para Deus. A gente não veio aqui julgar, a gente não tem condições. Lembra da parábola do joio e do trigo? Que fala que os ceifeiros é que virão separar o joio do trigo? Quem são os ceifeiros? Espíritos que já conhecem com profundidade a lei de Deus, que já aprenderam a discernir o certo do errado. Ele não falou os homens aqui da terra que vão separar o joio do trigo. Por quê? Porque nós não sabemos fazer isso. O certo e errado está de acordo com o nosso nível evolutivo, que não é o supra-sumo do supra-sumo. Vamos amar, gente. Vamos parar de separar as coisas. É hora de amar. Então, nós temos os condicionamentos da educação e os condicionamentos pela cultura social, que acabam fazendo com que a gente tenha mais sofrimento ainda em sociedade. E aí a gente começa a se separar. Após o outro. As origens do sofrimento, Buda já falou. Ou a gente já falou aqui essa noite. Qual é a origem do sofrimento? Não vamos pensar a nível temporal. Nem de causas passadas, nem de causas atuais. Quem é que criou o sofrimento na vida?
Nós, a partir do momento que nós infringimos as leis de Deus. Certa vez, que acho que eu estou falando meu tempo, tem 5 minutos, é isso? Uma vez, numa aula, eu tenho uns alunos bem pouco, mas eu mereço. A pessoa perguntou assim para mim: como se a gente tem livre-arbítrio se a gente tem que seguir a lei de Deus? Gostei da pergunta. Eu falei assim: imagina, eu vou te responder com uma linguagem metafórica. Imagina que a sua vida é um rio. Um rio tem uma correnteza, tem uma direção. Tem. Então o rio está correndo para lá. Aí a pessoa pensa assim: se eu estou andando para lá, que é as leis de Deus, eu sou um autômato. Não sou autômato. Você está lá no seu barquinho da vida, está seguindo as leis de Deus, não está? Ora você pode ir para a margem direita, ora você pode ir para a margem esquerda, ora você pode navegar no meio, não é? Ora você pode fazer zigue-zague com o seu barquinho. Isso não é liberdade? Nós não somos autônomos. Nós estamos mais para rebeldia, muitas vezes, por tanta coisa. Qual é a cessação? Cessar, terminar, acabar com os sofrimentos. Qual é a cessação dos sofrimentos? Quando é que eu posso fazer com que ele deixe de habitar no meu dia a dia? Ainda não respondi totalmente. Vamos mais à frente um pouquinho? Estou devendo isso, não é isso que eu estou devendo? Está aqui chegando, né? Todo mundo quer saber quando é que a dor vai parar, né? E Kardec fez a pergunta na 1004 do Livro dos Espíritos, nas últimas. Ele fez assim: o que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E aí a resposta foi dada por São Luís. Olha que bacana. São Luís responde assim: no tempo necessário a que se melhore. Nossa, então eu tento, e vai durar na minha vida até o dia que eu falar assim: agora eu quero melhorar. E ele continua: sendo o estado de sofrimento de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração da natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se depuram, olha os sentimentos, a gente não tinha que verticalizar o sofrimento, não foi o convite de Jesus no Sermão da Montanha? Então ele vai ler de novo: à medida que progride e que os sentimentos se depuram, preciso do sentimento, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então a gente vai mudando a natureza do nosso sofrimento. A gente já não vai sofrendo, por exemplo, pela impermanência. Por exemplo, porque eu vou compreendendo que eu sou o espírito mortal. Esse corpo fica, mas eu vou continuar. Poder dar continuidade a todos os meus anseios. Vocês têm planejamento para o pós-morte? Estou perguntando sério agora. Não. Eu já fico pensando o que eu vou fazer quando chegar no pós-morte. Eu sei. Então, fazendo várias coisas. Você já deu o chão do posto lá no Umbral Grosso. Estou falando. Eu me candidato a qualquer serviço. Chegar do outro lado, poder varrer um pátio de um posto de socorro no Umbral Grosso, dá vantagem. Porque você não chegou na condição de quem está precisando de auxílio. Qualquer coisa serve. Claro que eu tenho os meus objetivos aqui dentro, que eu tenho. Cara, quero fazer isso, quero estudar aquilo, eu tenho as minhas curiosidades. Mas eu penso assim, tudo vale. A gente não faz planejamento para a vida material. Final do ano eu vou viajar, não sei para quando. Por que a gente não faz planejamento para morrer? Você sabe o dia que você vai morrer? Eu não vim com etiqueta, só se vocês viram. Eu vim com problema. Eu não vim com uma etiqueta dizendo assim: prazo de validade, termina no dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal. Eu não sei, eu posso morrer daqui a pouco. E aí se eu não tenho nada? Chego lá assim, menina, o que você quer fazer? Nem sei, nem sabe, eu morri. Tem que já ter alguma coisa. Olha, tem que pensar na morte. A morte faz parte. Por que a gente anda sempre de costas para a morte? A gente tem que andar de frente para ela. Ela é fatal na nossa vida. Nascer e morrer é fatal. Nascer e morrer. Muito bem. Para finalizar, senão a gente vai. O que eu
faço com a dor na minha vida? A gente já tem que melhorar, né? Vou contar uma história para vocês, que eu adoro histórias, vocês sabem, né? As histórias ficam, né? E aí, se a gente não deu conta agora, a gente pode dar conta depois. Nem tudo a gente dá conta na hora. É assim com vocês, é assim comigo, é assim com todo mundo. Seu Moana, diz que um mestre, ele viu que tinha um discípulo dele que estava muito triste. Estava lá no cantinho, estava numa tristeza profunda, ele sentiu, ali Mati, a tristeza do seu discípulo. E aí, como mestre, ele chegou perto do rapaz e falou assim: meu filho, pega um punhado desse sal que está aí no saco e põe dentro desse copo com água. O rapaz foi lá, pegou uma mão de sal e jogou dentro de um copo com água. E o mestre falou assim: meu filho, agora bebe um pouquinho dessa água. Ele bebeu. Acabou de beber, o mestre perguntou: meu filho, como te parece a água? E o rapaz, triste, respondeu: extremamente salgado, horrível. Ah, muito bem. Pega outra mão de sal igual a essa e vem comigo. E aí o rapaz foi, e eles foram adentrando um lago muito límpido. Quando estava lá no meio do lago, o mestre falou assim: meu filho, joga esse sal nessa água. Aí ele jogou o sal na água. Quando ele acabou de jogar, ele pediu para que o menino lavasse a mão, mas pega uma mãozada dessa água e bebe. Ele pegou e bebeu. Meu filho, como te parece essa água? E ele falou assim: fresca, deliciosa. E ele falou assim: o mestre perguntou: não está salgado? Ele falou assim: nem um pouco. Aí o mestre respondeu assim para ele: meu filho, a dor na vida de uma pessoa, ela não muda. Mas o sabor da dor depende de onde nós a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, meu filho, é deixar de ser copo, é se tornar lago. Então essa é a mensagem para todos nós essa noite. Estou no mesmo barco que vocês, buscando entender, viver, sentir a minha eternidade. Porque somos espíritos caminhando, ora errando, ora acertamos. O que nós temos que fazer? Admirar, perguntar, aceitarmos, dar um novo significado à nossa vida, que chama-se resignação, para que a dor que veio visitar, que ainda foi necessário esse processo, ela possa se converter em experiência. É para isso que está a dor. Se transformar em experiência na nossa vida. Porque, como diz Joana, a dor que não se converte em experiência vira masoquismo. E nós não merecemos isso. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Nós fomos criados para a abundância, para o amor, para a prosperidade. Se nós estamos nessa condição de não prosperidade, de desamor e de infelicidade, nós só temos que buscar dentro de nós essas causas e mudar tudo dentro da nossa vida. E o bom é saber que essa mudança depende de cada um de nós, que não está na mão de ninguém resolver a minha vida, mas sim em mim. Porque se estivesse na mão de alguém poderia dizer assim: não estou afim, hoje não, aí eu faço. Mas se está nas minhas mãos, eu posso mudar toda a minha vida. É hora da gente despertar para as leis de Deus. Refletir sobre a sociedade, sobre tantas meias verdades que permeiam as redes sociais. E presta atenção naquilo que o nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único modelo e guia que nós devemos seguir. Mas nenhum, que o resto são todos humanos de pé, são ídolos de pé de barro que quebram, que são frágeis como nós. Se nós queremos criar ídolos, crie Jesus na sua vida. E siga os seus ensinamentos, que nós encontraremos a paz e a felicidade e sairemos dos ciclos reencarnatórios de dor. Muito obrigada e uma boa noite para todos.